Olá, senhores, tudo bom? Então, essa iluminação tá ruim. Não sei se está muito boa de enxergar aí, mas a iluminação aqui não parece muito boa. Mas enfim, a gente vai dar continuidade aqui, né? Me deixei para outro dia fazer esses vídeos aqui, né? Com relação à interferência luminosa, né? Eu falei um pouco sobre a influência da fase, né? Na interferência entre duas ondas unidirecionais, né? E hoje eu vou explicar qual que é a relação entre o caminho percorrido por uma onda e a sua fase, tá? E o que acontece na interferência. Você vai ver que a interferência luminosa depende muito do caminho pelo qual a onda percorre, tá? Preciso comprar umas lâmpadas melhores. Então, vamos explicar aqui, né? Eu falei para vocês que você tem aqui, ó, duas fontes, tá? A fonte, vamos chamar de S1, tá? Que vem de source. Vou fazer aqui, source S1. E aqui você tem outra fonte S2, tá? E você tem um ponto bem aqui, né? Tá? Distante D1 e esse aqui distante D2, tá? Essas fontes estão separadas por uma distância D, ok? Você viu que a equação da onda, ela é isso aqui, né? Kx menos Wt, né? Então isso aqui, ela te dá qual que é a intensidade da onda, a amplitude dela, em qualquer ponto do espaço, né? O x aqui, né? Na distância e no instante de tempo, certo? Agora imagina que a gente queira saber o que acontece nesse ponto bem aqui, ó. Nesse ponto bem aqui, certo? Tudo bem? Independente do tempo, tá? Se a onda percorrer aqui esse caminho, ela vai ter nesse ponto aqui ela vai ter uma amplitude, vai ficar oscilando, né? Pá. Essa aqui também. Imagina que as duas chegam aqui, né? E quando as duas se encontram no ponto da interferência, no momento da interferência, a gente chama esse tempo de zero, né? Então o que a gente quer analisar? A gente não quer analisar com relação ao tempo, tá? A gente não quer analisar em relação ao tempo, a gente quer analisar em relação ao que acontece com a fase dela, tá? Então vamos fazer o seguinte, vamos chamar o momento que elas se encontram aqui de tempo zero, tá? De tempo zero. E ver o que acontece na hora que elas se interferem pela primeira vez, né? Então, se você tem aqui uma onda seno de Kx, né? E aqui você tem a onda, tá? Seno de na verdade ela percorreu uma distância D1 e essa aqui percorreu uma distância D2, né? Ok? Tá? O que acontece aqui, a gente está considerando uma situação, uma coisa muito importante, lembrem-se disso, muito importante. Quando você vai fazer o estudo de interferência luminosa, você tem que considerar o conceito de fontes coerentes. O que são fontes coerentes? São fontes que emitem radiação, né, de mesma intensidade, a mesma amplitude, frequência igual e mesma fase. Se elas não tiverem a mesma fase, tá, elas não são coerentes. Então, geralmente, o que acontece? O cara que já dá energia para fornecer essa onda tem que ser, eu acho que pelo menos o sinal tem que vir no mesmo lugar, ó, no mesmo gerador, o sinal, certo? Porque daí você vai gerar essa fase, a amplitude vai ser a mesma, a frequência vai ser a mesma. Ou podem ser dois geradores diferentes, mas que gerem amplitudes iguais, né? Dois geradores diferentes, aqui, ó, vendo aqui, outro vendo aqui, gerem amplitudes iguais, frequências iguais e fases iguais. Tudo bem, gerar frequências iguais e amplitudes iguais é fácil, mas você ter fases iguais aí é complicado, porque podem ser o máximo iguais que possíveis, né? Forem muito parecidos, mas pode ser que alguma imperfeição faça com que a fase seja um pouquinho diferente. Então é muito mais difícil você ter duas fontes sincronizadas, tá? Em fase, né? Então é bem melhor, né, no caso, se alguém perguntar para você dizer, ó, essa fonte aqui vem do mesmo gerador, tá? Do mesmo gerador de sinal, tudo bem? Então veja o seguinte,
gente pode escrever que a onda 1 vai estar assim, ó, seno de 2π d sobre o comprimento da onda 1, né? E a outra também vai estar a mesma coisa, ó. Seno de... Aqui, ó, desculpa, tem um bem aqui, tá? Seno de 2π d2 sobre... Tá? Se ela é a mesma frequência, a comprimento de onda é o mesmo. Vamos pegar esse dado bem aqui, ó, esse cara bem aqui. Então, olha só, nós vamos chamar isso aqui de P1, tá? Que é a distância dividido pelo comprimento de onda, D1, e a distância, tá? Você vê que aqui a amplitude vai ser sempre multiplicada por um seno, né? Certo? Então, como o seno varia, né? Um seno de um ângulo x de 1 a menos 1, ok? Então, o que acontece que se você multiplicar por A aqui, por A nos dois lados, vai ficar menos A menor ou igual a seno de x e A. Você vê que a amplitude da onda vai estar sempre entre A e menos A, certo? Então você pode, dependendo do valor do seno aqui, ó, você pode ter menos meio A, sabe? Raiz de 3 sobre 2 negativo A. Você pode ter vários valores variando nesse intervalo, ok? Então você vê que a amplitude ela é altamente dependente da relação, tá? Distância percorrida sobre comprimento de onda. Se você tiver que a distância percorrida for igual a um número, né, de comprimentos de onda, né, o que você vai ter? Que y1 é igual a seno de 2π n, tá? Aí o que você vê? Se o número de comprimento de onda for par, né, então você vai ter tudo isso aqui multiplicado por... Isso aqui vai ser... vai ser múltiplo de seno de 2π, né? Se for ímpar, isso aqui vai ser também múltiplos de 2π, mas dependendo do valor. Na verdade, não é bem par e ímpar, né? Como é que eu posso dizer? Vamos dar um exemplo, né? Digamos que você tem uma distância que seja, por exemplo, um quarto do comprimento de onda, tá? Então, olha só, o que vai acontecer? Você tem a distância aqui, você tem um comprimento de onda, né? Não, vamos fazer, só que assim, peraí, assim, tá aqui você tem um, né? Aqui é meio comprimento de onda, tá? Se você tiver um quarto, a distância, ele só vai ter completado um quarto, né? Então ela vai estar aqui, ó. Você vê que a amplitude da onda só chegou até aqui, ó, tá? Então se você for ver, colocar na equação, né? Seno de 2π, né? Sobre um quarto, tá? Isso aqui vai dar seno de π sobre 2, que dá 1. Você viu que a amplitude chegou no ponto máximo, né? Ó, aqui é A, né? Agora, se você tiver, por exemplo, uma distância que seja metade do comprimento de onda, o que vai acontecer? Seno 2π sobre meio. Isso que vai dar A seno de π, que vai dar 0. Então, na distância que a onda saiu daqui, da fonte, né, do S1, ela andou meio comprimento de onda. Você vê que nesse ponto aqui, ó, nesse ponto cuja distância da fonte seja lambda sobre 2, a amplitude dela é 0, né, instantânea, nesse momento. Então, você vai ter uma onda com amplitude igual a 0. E aí, você tem essa configuração aqui. Eu vou continuar no outro vídeo, beleza? Falou!